Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. Hoje vamos falar sobre a concepção estrutural dos edifícios em aço. A concepção estrutural de uma edificação deve nascer junto com seu projeto arquitetônico. Conceber uma estrutura é pensar em soluções baseadas no conhecimento profundo do material, de suas possibilidades técnicas e econômicas. É importante buscar uma modulação que leve em conta não apenas os interesses do projeto, mas também os custos de fabricação e montagem da estrutura. Fora isso, você deve aprender a observar as soluções usadas em cada obra. Quanto maior for a sua experiência acumulada, maior será a sua sensibilidade na hora de achar a melhor solução. Muitas variáveis interferem na escolha da solução estrutural. Em certos casos, é difícil identificar qual seria a melhor opção. Por outro lado, a pior opção será sempre aquela que apresentar um maior desencontro entre os objetivos do projeto de arquitetura e os objetivos de estrutura. Conhecer as propriedades do material utilizado na estrutura é fundamental para saber sua capacidade de responder aos esforços solicitados. Mas e você? Sabe quais são os elementos básicos de uma estrutura de aço? Não tem informação suficiente. Tem pilar, pode ter viga. Viga, pilar e fundação. Os elementos básicos numa estrutura de aço são o cabo, o arco, a treliça, a viga de alma cheia, a viga vierendel e o pilar. O cabo é um elemento estrutural que absorve apenas a tração simples. Por isso, ele costuma ser muito esbelto. O cabo não apresenta rigidez a nenhum outro esforço que não seja a tração simples. Para ser estabilizado, ele deve ser bastante tracionado. Um cabo pode ser tracionado de duas maneiras: a partir da aplicação de uma força externa de tração, ou seja, uma protensão, ou através de um sobrecarregamento. O cabo apresenta uma reação horizontal no apoio denominada empuxo. Absorver esse empuxo é um dos desafios estruturais. Já no arco, predomina o esforço de compressão simples. O arco pode ser pensado como sistema espelho do cabo. Se invertermos a forma determinada por um carregamento concentrado num cabo, ou seja, a forma funicular, vamos obter uma forma em que há apenas compressão simples. Se aumentarmos a quantidade e alterarmos a posição dos carregamentos dos cabos, podemos obter diversas formas funiculares e arcos funiculares. Para um arco desenvolver apenas compressão simples, ele deve ser o antifunicular das cargas que o solicitam. Os empuxos nos arcos são absorvidos pelos pilares ou por tirantes que aliviam os pilares. Mais leves e econômicos, os arcos treliçados são os mais comuns entre os demais. O arco é um sistema bastante usado em coberturas, pontes e viadutos. A treliça pode ser definida como um conjunto de barras que se unem em nós articulados, formando triângulos. As barras das treliças são submetidas a dois tipos simultâneos de esforços: tração e compressão simples. A treliça mais simples pode ser comparada ao arco funicular de uma força concentrada, ou seja, aquela em que há compressão nas barras e absorção do empuxo por um tirante tracionado. Se usarmos duas treliças mínimas e retirarmos o apoio do centro, haverá um desequilíbrio e um giro das treliças na parte dos nós. Isso fará com que elas se aproximem. Mas se colocarmos uma nova barra no topo das treliças, podemos recuperar o equilíbrio. Essa nova barra estará submetida à compressão. Se continuarmos com esses procedimentos, vamos aumentar o vão a ser vencido e será criada uma treliça com mais barras. Repare que o equilíbrio da treliça se mantém mesmo com os nós articulados. Isso acontece devido à formação triangular das barras. A treliça é um dos sistemas estruturais mais indicados para vencer grandes vãos. Elas não desenvolvem momento fletor. As treliças podem apresentar as mais diversas formas. As treliças em aço são mais econômicas para vãos acima de 10 metros. Nesses casos,
O consumo de material compensa o gasto com a mão de obra necessária para a execução. As barras das treliças exigem seções compatíveis com os esforços de compressão e tração simples. Para isso, é comum o uso de cantoneiras duplas, perfis U e tubos. Na viga de alma cheia, predomina o esforço de flexão. Por outro lado, a viga de alma cheia é a solução que apresenta as menores alturas estruturais e a execução mais fácil. A viga de alma cheia é a mais indicada que as treliçadas, quando se deseja obter uma viga com altura menor ou quando a quantidade de material gasto na sua confecção é compensada pelo custo de mão de obra. Os perfis I são apropriados para esse tipo de viga, porque se adequam aos esforços de flexão. Já os perfis U podem ser utilizados para pequenos vãos e carregamentos. Se as diagonais de uma viga treliçada forem retiradas, ela perde a estabilidade. Isso acontece por causa da tendência de escorregamento da barra superior em relação à inferior. Na treliça, esse escorregamento é absorvido pelas diagonais. Para retomar o equilíbrio, é necessário estabilizar os quadrados formados pelas barras, ou seja, enrijecer os nós. Esse novo sistema ganhou o nome de viga Vierendel. Na viga Vierendel, ocorrem esforços de tração, compressão e momento fletor. Ela é indicada quando se precisa grandes aberturas na alma da viga, como, por exemplo, a passagem de um grande número de tubos. A viga Vierendel também pode ser aplicada em estruturas de passarelas, apoiando simultaneamente piso e cobertura e permitindo aberturas para ventilação e iluminação. As seções dos perfis aplicadas às vigas Vierendel devem ser compatíveis com esforços de tração, compressão e momento fletor. São eles: perfil I, H ou tubular. Os pilares são elementos estruturais submetidos à compressão simples. Eles também podem estar sujeitos a momento fletor, como é o caso dos pilares submetidos a cargas horizontais. As seções dos pilares devem ser adequadas a esses esforços. Os perfis mais usados são o H e os tubulares. Existem diversas possibilidades de associação entre os elementos básicos dos pilares. É preciso usar a criatividade e o conhecimento do material. Quer ver? Cabos associados a arcos ou treliças podem gerar soluções econômicas e esteticamente sofisticadas. Cabos associados a vigas dão origem às chamadas vigas armadas ou vigas vagão. A viga vagão ganhou esse nome por ser bastante utilizada na estrutura dos vagões de trens. Cabos associados a pilares geram pilares estaiados, uma solução bastante arrojada. Os estais, como são chamados os cabos, servem como elementos de travamento. Eles diminuem o comprimento de flambagem dos pilares e os tornam mais esbeltos e econômicos. Quando associados a outros elementos, os arcos podem gerar cúpulas, abóbadas e paraboloides. Os paraboloides hiperbólicos ou as estruturas em sela de cavalo, apesar de apresentarem grande sinuosidade, podem ser obtidos facilmente através de elementos retos. Isso faz com que sejam viáveis nas estruturas metálicas. Treliças associadas entre si geram treliças espaciais, usadas quando os vãos são da mesma ordem de grandeza nas duas direções. Derivado das treliças planas, as barras desse sistema são constituídas pelos mesmos tipos de perfis, sobretudo pelos tubulares circulares. A associação viga com viga pode resultar na grelha, um sistema estrutural indicado para grandes vãos. Para a aplicação correta das grelhas, os nós de ligação entre as barras devem ser rígidos. Essa exigência dificulta a execução de grelhas em aço. Para facilitar a execução em canteiro, elas devem ser projetadas e executadas na fábrica, em grandes módulos soldados. As barras da grelha podem ainda formar outras figuras geométricas, além das retangulares e quadradas, que são as mais usadas. Outra associação interessante é a da viga metálica com laje de concreto armado, formando as chamadas vigas mistas. Nessa associação, cada material trabalha dentro de suas melhores características. A viga de aço lida com a tração e a laje de concreto com a compressão. Na viga mista, as tensões de flexão
são distribuídas de maneira que a linha neutra de passagem da compressão para a tração marque exatamente a transição entre os dois materiais. Essa solução só é viável se não houver o escorregamento relativo entre a laje e o perfil metálico. Para evitar esse escorregamento, são soldados elementos de ligação na mesa superior do perfil. Outra solução bastante comum são os pilares mistos, a associação de um perfil de aço envolvido externamente por concreto ou um perfil tubular de aço preenchido internamente com concreto. A associação pilar com pilar gera pilares em árvore. Essa solução permite grandes espaçamentos entre pilares com pequenos vãos entre a estrutura sustentada por eles. Por terem grande resistência mecânica, os elementos estruturais de aço são bem mais esbeltos e leves. Isso torna as estruturas de aço mais suscetíveis a deslocamentos gerados por esforços horizontais. Edifícios altos, por exemplo, precisam suportar a força do vento. Uma das soluções mais comuns para fazer o contraventamento, ou seja, para contornar os esforços horizontais a que uma estrutura está sujeita, é o uso de barras, cabos ou perfis de aço. Mas essa opção só é possível quando o contraventamento puder ser inserido em paredes cegas ou quando o projeto de arquitetura puder assumir essa forma. O contraventamento mais usual tem a forma de X, com as diagonais trabalhando a tração, mas é possível utilizar outros tipos de contraventamento. Outra possibilidade é o uso do pórtico enrijecido. Nesse caso, há um enrijecimento das ligações entre pilares e vigas. Por desenvolver momento fletor, essa solução em geral é menos viável economicamente. Há ainda outra solução de contraventamento, é a utilização de núcleos rígidos de concreto. Funciona assim: a estrutura de aço é fixada no núcleo de concreto, que será responsável pela resistência aos esforços horizontais. O núcleo é usado para abrigar escadas, elevadores e shafts. O contraventamento da estrutura também pode ser feito através do uso de lâminas rígidas. Nesse caso, é comum o uso de paredes de cisalhamento em concreto armado. Mas atenção! Essa solução só é econômica quando essas paredes estiverem contempladas no projeto de arquitetura. Os sistemas de contraventamento também podem compor diversas soluções estruturais. Hoje, softwares sofisticados prometem entregar o projeto estrutural pronto. Para isso, basta fornecer a posição de vigas e pilares. Mas fique atento, apesar de cômoda, essa forma de trabalhar não representa o verdadeiro processo de concepção. É preciso pensar, criticar e rever cada solução para se chegar a resultados viáveis e estéticos. O interesse pelas diversas áreas do conhecimento humano e a curiosidade pelas soluções naturais devem ser fontes inestimáveis de inspiração para soluções diferenciadas. Não esqueça, a arquitetura e a estrutura devem conviver juntas na edificação. Até a próxima!